O Dr. Disrespect já foi um dos maiores streamers da internet, porém, em agosto de 2020, ele foi misteriosamente banido da Twitch, e o motivo desse ban nunca foi revelado ao público. Entretanto, alguns jornalistas diziam saber o motivo, e haviam também alguns rumores circulando sobre esse banimento. Mesmo assim, o Dr. Disrespect continuou streamando em outras plataformas, e a teoria que ele apoiava era que a Twitch ofereceu um contrato a ele devido ao lançamento de uma plataforma competidora chamada Mixer. E como no fim de julho de 2020 a Mixer encerrou seu funcionamento, a Twitch não sentiu necessidade de mantê-lo em sua plataforma e, portanto, decidiu bani-lo. Contudo, em 2024, 4 anos depois de seu banimento, um ex-funcionário da Twitch chamado Cody Connors tweetou que algum streamer havia sido banido pois havia trocado mensagens inapropriadas com uma menor de idade através do Twitch Whispers, que na época que existia funcionava como DMs na plataforma da Twitch. Além disso, o Cody também afirmou que esse streamer estava planejando se encontrar com essa menor de idade na TwitchCon daquele ano. Rapidamente as pessoas entenderam que esse streamer era o Dr. Disrespect. Entretanto, como nenhuma evidência foi compartilhada, muitas pessoas ainda estavam em dúvida sobre essa acusação. Porém, apenas 4 dias depois, o Dr. Disrespect se pronunciou sobre essa acusação e disse: houveram mensagens no Twitch Whispers com a menor de idade em 2017? A resposta é sim. Basicamente, o que aconteceu foi que, em 2017, ano onde o Dr. Disrespect recebe o prêmio de streamer do ano, ele supostamente trocou mensagens inapropriadas com uma menor de idade. Em 2020, a Twitch anuncia que faria uma iniciativa a fim de investigar a fundo acusações de interações inapropriadas em sua plataforma. Alguns dias depois, o Dr. Disrespect é banido e propaga a narrativa de que ele foi banido injustamente. Depois disso, o Dr. Disrespect e a Twitch entram em um processo. O processo demora alguns anos para finalizar, mas termina com ambos entrando em um acordo, e nenhum dos lados admite que fez algo de errado. Anos depois, um ex-funcionário da Twitch revela o real motivo do banimento, resultando em diversas empresas cortando suas relações com o streamer. E após isso, o Dr. Disrespect admite que houve troca de mensagens inapropriadas, porém não haviam intenções reais nas mesmas. Ele afirma também que não cometeu nenhum crime. Mesmo não havendo evidências públicas, o fato de que o Dr. Disrespect admitiu que houve a troca de mensagens acabou meio que fechando esse lado da história. Mas ainda há outras perguntas a serem respondidas. Por que a Twitch escondeu isso por tanto tempo? E além da Twitch, por que jornalistas como Slasher, que sabiam dessa história, ficaram em silêncio por todo esse tempo? É óbvio que essa história havia se espalhado pela indústria, já que outras plataformas como o YouTube nunca ofereceram qualquer tipo de contrato para o Dr. Disrespect, mesmo ele sendo um streamer de enorme sucesso. Mesmo assim, como a história ainda não era pública e não haviam evidências desse ocorrido, ele não poderia ser banido. Por conta disso, o Dr. Disrespect continuou crescendo sua audiência, e mesmo perdendo patrocinadores grandes e sem contratos de exclusividade, continuou crescendo sua comunidade, algo que indiretamente acabou pondo mais menores de idade em risco, já que, se ele fez uma vez, ele poderia fazer de novo. Também vale mencionar que em sua volta, o Doctor continuou propagando essa narrativa de que ele foi banido injustamente e que não fez nada de errado. And I'm gonna tell you this right now. As far as I'm concerned, we didn't do anything to warrant a ban, let alone how they went about banning us. No communication before, no reaching out, nothing. Um dos jornalistas que soube dessa situação logo após ela ter ocorrido foi o Rod Breslow, também conhecido como Slasher. Alguns dias depois do banimento do Dr. Disrespect, o Slasher fez um tweet onde ele fala que sabia o motivo do banimento, mas não revela o mesmo. Devido a esse tweet, ele acabou perdendo muita credibilidade nos olhos de muitos. Afinal, parecia mais que esse tweet era apenas um bait para engajamento. Entretanto, agora em 2024, o Slasher twitta que ele estava certo e tinha motivos para não revelar a história inteira. Em uma live do streamer Destiny, o Slasher afirma que os jornalistas e a Twitch foram propositalmente vagos ao falar sobre essa situação a fim de proteger a vítima. A lot of the piece is to contextualize why Twitch was unable to say anything and why they do not say anything, and why something like the logs are never going to come out, nor should you want to see them. But is there an answer that's good, or is it just like to protect the victim thing? Well, they're the two main answers, and yeah, all that it needs to be focused on is that, quote unquote, it not only endangers the victim, which needs to be the priority, Destiny. It's not for. Wait, how does it endanger the victim? Any potential for the victim to be identified. How could it possibly lead to the victim being identified? Like, did they include their address in like every single message to the dog? Como o próprio Destiny falou, essa explicação não faz sentido algum.
Como mostrar mensagens irá comprometer o anonimato da suposta vítima? Basta censurar qualquer informação que possa revelar a identidade dela, algo que já foi feito em diversas situações diferentes. Após isso, o Slasher fala algo um tanto quanto maluco. Ele fala que seria ilegal mostrar essas mensagens. Yeah, but how is the public seeing a personal DM going to, like, clue them in? Like, do we have... It is illegal to publicly show underage minors and their conversations. There's no shot that's illegal. How? What? Não seria ilegal, porém possivelmente iria contra os termos de serviço da Twitch, algo que poderia resultar em um processo do Dr. Disrespect contra a Twitch. Entretanto, ainda acho que é necessário a publicação dessas mensagens e dessa história como um todo, a fim de evitar que algo como isso ocorra novamente. O Slasher fala também que essa situação foi levada às autoridades e nada ocorreu, logo, nada ilegal deve ter ocorrido. Twitch did make that report to the National Center for Missing and Exploiting Children, and they did that for Dr. Disrespect right now. Yes. Just to be clear, though, those are just reports, right? Yeah, well, Twitch is obligated to make that report. Yes. Yes. Let me reiterate for the fourth time. I'm just saying that just because a report has been made doesn't mean a crime has been committed. No, Somebody but felt like there- they need to make a report. But investigation will happen. Yes. Mesmo assim, isso não significa que não houve troca de mensagens, apenas que o Dr. Disrespect acabou não cometendo um crime. Outra coisa interessante é a idade da suposta vítima. Ao ser perguntado sobre isso, o Slasher simplesmente não responde, por algum motivo. Do you know the age of the person? Was not used in the reporting. Are they 17 or are they younger than 17? I do not have comment. Junto a isso há também o fato de que, segundo o Slasher, ninguém viu essas supostas mensagens, além daqueles que realizaram a denúncia para as autoridades. The only people who have specific details on what the legal agreement entails and why it was done that way are still not speaking. Everyone else is a second-hand source. O Slasher, em uma live de outro streamer, continua afirmando que o objetivo da Twitch era apenas proteger a vítima, independente de qualquer coisa. All of this was about protecting the victim, okay? That is why Twitch has never said anything. They will never say anything. E isso é um tanto quanto confuso, já que, como eu disse, há diversas formas de revelar o que o Dr. Disrespect fez sem identificar a suposta vítima. E além disso, iria proteger possíveis vítimas futuras, já que, mesmo sendo banido da Twitch, o streamer continuou streamando em outras plataformas e construiu outras comunidades. Agora a coisa mais ridícula é que aparentemente o Cody Connors, que foi a pessoa que acabou revelando tudo, nunca viu as supostas mensagens. Cody, for example, was never a primary source. You're saying that he didn't talk to this guy or see this stuff for himself. No. Cody is a That's a- second-hand source. Mesmo assim, caso o Slasher tenha visto essas mensagens, as coisas ficam um pouco melhores. Mas não, o youtuber Willie Maxwell perguntou nas DMs do Twitter do Slash se ele havia lido as supostas mensagens entre o Dr. Disrespect e essa suposta menor de idade. E segundo o Slasher, não. A reportagem tem base em fontes primárias que tinham acesso direto a essas imagens. Ou seja, Cody Connors, que foi quem trouxe a história a público, depois de 4 anos, não viu as mensagens. O Slasher e outros jornalistas também não viram essas mensagens. E a Twitch, por algum motivo incerto, não pode publicar essas mensagens. Ou não quer publicar essas mensagens, né? Essa história não teria uma conclusão certa se o próprio Dr. Disrespect não tivesse admitido em um tweet que ele realmente trocou mensagens com essa suposta menor de idade. Mesmo que algumas pessoas acreditem que essas mensagens eram extremamente inapropriadas, toda essa situação foi tratada tão mal pela Twitch e os jornalistas que o Dr. Disrespect ainda poderá voltar tranquilamente, já que, mesmo ele admitindo que essas mensagens existiram, não resultou em nada, as autoridades investigaram o caso e concluíram que nada de ilegal ocorreu. Houve um processo judicial e, devido ao mesmo, a Twitch e o Dr. Disrespect entraram em um acordo onde ambos admitem que nenhum dos lados fez algo de errado. E além disso, o streamer também foi pago pela Twitch devido à quebra de contrato entre eles. O que eu acho que aconteceu é que a Twitch estava tentando acobertar essa situação, já que ela iria destruir a imagem pública da Twitch, uma vez que o Dr. Disrespect, que naquela época era streamer parceiro da Twitch, trocou mensagens inapropriadas com uma menor de idade através de DMs da Twitch. Em todos os momentos, a Twitch estava indiretamente
diretamente envolvida na história. E de um ponto de vista puramente corporativo, revelar esse ocorrido seria horrível para a imagem pública da Twitch, e iria afetar a empresa como um todo, e não traria sequer um benefício para a Twitch. E como o Dr. Disrespect obviamente também não queria que essa situação fosse a público, ambos os lados decidem entrar em um acordo a fim de acobertar o ocorrido e não saírem prejudicados. A Twitch não tem essa mancha em sua história, e o streamer sai pago pela quebra de contrato e pode continuar seguindo sua carreira como streamer. Having it always be as anonymous as possible and their safety was their primary importance. Sure, you can say all of this, but like, Twitch could have literally just said like, we've terminated the contract with Dr. Disrespect because we found out that he was engaged in like illicit sexual contact with underage people. Like, I don't know how that statement endangers the victim. Like, Doc already knows that personally. He knows 100% why his contract was terminated. So I don't know how that. If they give the specifics here, then they're obligated to give specifics on many other very delicate, strong situations. Wait, why? No, they're not. Is it completely necessary that Twitch or another tech company is responsible for giving specifics, especially in a case like this? Is it completely necessary? I mean, like, probably not necessary. It's just like nice for like the public safety, I guess. But it just depends on, like I said, the moral culpability of a company for cutting somebody off, because it would be very easy and I think very quick to turn the lens around and say that Twitch isn't acting out of the best interest for the minor, and Twitch isn't acting out of the best interest for Dr. Disrespect. Twitch is actually just looking out for itself. The idea of national headlines going major partnered contract worker from Twitch, Dr. Disrespect, was DMing other minors on the platform through Twitch's Whispers product to elicit a sexual encounter with her at the next Twitch convention, right? It's pretty easy to look at that and go like, oh, no wonder Twitch doesn't want to talk about this publicly. It makes them look bad because it's literally a contracted streamer using their platform to a minor at their event. Yeah, obviously, right? So I don't know, this whole framing of like, oh no, Twitch is doing it just to protect minor, I think that's bullshit. Talvez eu esteja sendo um pouco ingênuo, mas acho que não houve malícia por parte dos jornalistas como Slasher, apenas incompetência. Afinal, esses rumores estavam rodando há muito tempo. Tanto que outras empresas como o YouTube e até outros streamers como o Destiny já haviam ouvido esses rumores antes. Mesmo assim, essa incompetência vai fazer com que parte do público ainda acredite no Dr. Disrespect. Afinal, as únicas evidências que temos apontam para a inocência dele, e boa parte das pessoas não vai acreditar cegamente no que os jornalistas têm a falar. É preciso algum tipo de evidência para realmente fechar essa história, mas até lá, não há uma conclusão certa a se chegar. Enfim, acho que no fim de tudo há duas possibilidades. A primeira é que o Dr. Disrespect trocou mensagens extremamente inapropriadas com a menor de idade e até mesmo tentou se encontrar com ela em uma TwitchCon. A Twitch descobriu esse ocorrido, mas a fim de não manchar a sua imagem, resolve cortar qualquer tipo de relação com ele, sem revelar a história ao público a fim de preservar a sua imagem pública. Nessa situação, a Twitch basicamente põe outras possíveis vítimas em risco para não ter essa história revelada e não ter essa situação associada à sua marca. A segunda é que a Twitch viu as mensagens, baniu o Dr. Disrespect e encaminhou as possíveis evidências às autoridades. Entretanto, por algum motivo, essas mensagens não eram severas o suficiente para virarem um caso criminal, e devido a isso, a Twitch decide que é melhor entrar em um processo jurídico onde eles resolvem pagar o contrato do Dr. Disrespect para não se deixarem vulneráveis a um processo do mesmo. Em ambas as teorias, o ex-funcionário da Twitch está falando a verdade. Porém, apenas na segunda, o Dr. Disrespect estaria tecnicamente correto. Independente de qual possibilidade seja a realidade, algo certo é que caso nenhuma evidência concreta seja revelada, esse streamer irá voltar a streamar, continuar com a fanbase decente e caso essa história seja real, basicamente sairá impune de tudo isso. E como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas não irá cegamente acreditar em uma história que não tem fonte pública ou evidência pública alguma. Enfim, essa é a história completa. Cheguem às suas próprias conclusões. Caso tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e compartilhem. Deixem um comentário aí também. Checa meus outros vídeos, checa meu outro canal, me segue no Twitter e até o próximo vídeo. Se cuidem.